Olá, pessoal! Começa mais um episódio do Pata da Onça. Eu aqui com a minha companheira aqui, a Denise. Oi, tudo bem? Vamos para mais um programa, Fabi? Vamos para mais um programa. Tem um monte de notícias, notícias muito legais, notícias quentíssimas. Vamos lá, vamos para a primeira? É só doideira, na É só verdade. não, é só doideira, na verdade, né? Bom, vamos falar então da nossa queridíssima Graciane Barbosa, que se filiou ao Republicanos, confirmou a pré-candidatura a deputada federal pelo Rio de Janeiro. A influenciadora e ex-BBB disputará a vaga na Câmara nas eleições de outubro. O partido é presidido pelo Marcos Pereira e tem Crivella e Damares Alves como filiados. Ótimos, né? Crivella, Damares Alves, a gente já começa aí, já começa a ver o caminho, né? Não, você quer ver o que ela falou, Fabi? O quê? Olha, a influenciadora digital e ex-participante do BBB, Graciane Barbosa, confirmou nesta terça-feira que é pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro para as eleições de outubro. Ela oficializou a filiação ao Partido Republicanos, legenda ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. Com mais de 12,9 milhões de seguidores no Instagram, a Graciane ficou conhecida por conteúdo sobre rotina de treinos e alimentação e ampliou a visibilidade ao participar do BBB 2025. E a Mulher do Belo? É a mulher do Belo. É, a gente, isso aí é vamos É o ver os currículos. currículo. É, ex-mulher, ex. A entrada da influenciadora na política reforça a estratégia de muitos partidos. Olha só, Fabi, Hum. de apostar em nomes com forte presença nas redes sociais. Como É, se você vê isso que é fosse uma, importante, né? na verdade, eles estão aproveitando uma estratégia, né, de ser influenciadora, mas é que a gente vai falar depois aqui, mas conteúdo zero, né? Zero de Zero. conteúdo, né? É. O Republicanos é presidido pelo deputado federal bispo evangélico Marcos Pereira e tem entre seus quadros o ex-prefeito Marcelo Crivella e a senadora Damares Alves, além também do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que também é do Republicanos, né? As eleições elas estão marcadas para outubro e caso a candidatura seja confirmada na conversão partidária, a Graciane disputará uma das 46 cadeiras pelo Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados. Além disso, ela falou em outros lugares, sabe, que ela se sente alinhada às ideias do partido e aos valores. O que Isso que é para você acha rir? disso, É, Fabi? pois é para rir ou é para chorar? Porque assim, primeiro, assim, a gente sabe que é estratégia mesmo agora, principalmente nas últimas eleições, é estratégia de colocar influenciadores, né, pessoas muito potentes na rede social. Só que eu acho assim, como aqui o nosso país é o samba do crioulo louco, né? É assim, você até pode, eu acho que é uma estratégia, não é uma estratégia burra, né? Você de colocar pessoas que são fortes na rede social, porque mudou muito a política, as campanhas. Só que essas pessoas, gente, elas precisam ter conteúdo, Uhum. entendeu? Não vai colocar qualquer pessoa. Eu não tô entrando em demérito no que ela faz. Assim, por exemplo, assim, que ela é fitness, vende roupa, acho que é isso que ela faz, né? Principalmente. Mas ela não tá ligada ao meio político. Ela não tem essa destreza política. Tanto que, se eu não me engano, mostrou uma reportagem na entrevista dela e foi perguntado, não foi? Quais os seus valores? Ela falou assim, os meus valores são os mesmos valores do partido. Ela não soube responder. Cite-nos, Graciane, quais são os seus valores e quais são os valores do Do partido. partido, Porque, exatamente. assim, é muito claro que o Republicanos é um partido do Centrão, como tantos outros que não têm um plano de Brasil, um projeto de futuro para o país, não tem ideias próprias. A preocupação única e exclusiva é eleger os seus candidatos para que possa ter mais dinheiro para o fundo eleitoral e essa roda individualista dos partidos fica girando, né? Eu acho assim, por exemplo, assim, é uma estratégia que eu penso e torço para que as pessoas estejam mais politizadas, um pouquinho mais inteligentes, assim, não tão analfabetas políticas, se bem que a gente tem uma grande parcela nisso, porque assim, sempre colocam nomes assim, nomes fortes assim, por exemplo, um que deu certo foi o Tiririca, né? Que não faz nada, é zero, zero de tudo. Inclusive, eu acho até,
me arrisco em dizer até que atrapalhou um pouco a carreira artística dele, isso, Uhum. né? Porque as pessoas vêm, vai se descredibilizando da pessoa. Mas, por exemplo, eu lembro que ele foi eleito por São Paulo. Como eu estou dizendo agora, tá mudando esse cenário, ele percebeu a mudança e viu que ele não ia se eleger em São Paulo. Não ia, porque as pessoas, elas estão, assim, estão analisando melhor, estão vendo o Aos, absurdo. aos poucos estão buscando mais critério, né, Fabi? Isso, exatamente. Estão buscando mais critério. Então, aí o que que ele faz? Ele pega, faz uma manobra. Ele não vai se candidatar agora por São Paulo, ele vai se candidatar aqui no Ceará, né? E eu torço para ele não ser eleito, porque para ele eleito é a gente assinar a burrice da população. É. Graciano é a mesma coisa, entende? Teve outros, assim, que se candidataram e não se elegeram. Tipo a Zilu Camargo, a mulher de Zezé de Camargo. Ela tentou uma candidatura, eu não me Uhum. engano qual que foi, se foi para federal, ou se foi para estadual, ou se foi para vereança. Mas ela se candidatou, perdeu. O ex-marido da Ana Hickman É se candidatou verdade. também e perdeu. Então, a gente tem aí. Não tá tão fácil assim. É uma estratégia ainda. Não acho, repito, não acho uma estratégia burra, só que tem que ver quem são as pessoas. É como você falou, Denise. Quais são os pré-requisitos? Pô, o marido da Ana Hickman lá, ó, é o Alexandre Correia. Gente, qual que é dele? Sabe assim, por exemplo, qual é a aproximação dele politicamente, o que ele entende? Agora, ainda tem aqueles que dão certo, tipo Romário, que também não faz bosta Que nenhuma. também não faz nada. O Romário tá no Senado, não tá? Romário é Senado. Meu O Deus. Bebeto também tentou e não foi eleito. Bebeto tentou. Logo depois que o Romário entrou, o Bebeto tentou, eu não sei para o quê, mas ele tentou e não foi eleito. A gente tem, ó, eu não sei ainda, mas a André Surak ameaçou que ia sair, né? Uhum. Candidata. No caso da André Surak, eu acho mais arriscado ainda do que a própria Graciane Barbosa. É, Porque tem essa verdade. questão das ideologias, tem essa questões, né? E ela tem um discurso muito esquerdista. Então, eu acho ainda, na verdade, eu acho que se ela se candidatar, ela é eleita. André Surak é eleita. Nossa, eu prefiro pensar que não. Outros que a Nem que gente eu me tem, engane. se eu não me engano ainda, mas preciso conferir, a gente tem o ex-namorado da Juju Salimene, que era um bombado, entrou, eu não sei se ele entrou para vereança, eu não sei, esqueci o nome dele agora. O ex Tem como puxar aí, o André? O ex da Juju Salimene, em São Paulo. Ele não faz nada. É fitness, não faz nada, nada, nada. É uma porcaria. Ele é estadual, Felipe Franco. O Felipe Franco. E ele foi eleito com uma quantidade de votos boa. Ele não faz. Ó, pra você ver. Você não escuta falar o nome dele. Porque ele é ex-atleta. Não, mas você não escuta. Tô dizendo que ele, como parlamentar, é um lixo. Você não escuta falar o nome dele. Você viu também quem que mostrou interesse de candidatura? Não Quem? sei se você viu o goleiro Bruno. Pronto. Não, na verdade, eu escutei falar, só que eu não quis acreditar. De vez em quando, a gente dói tanto que você fala, não, será que eu tô com uma alucinação auditiva, visual? Aí você tem notícias, e eu não sei se acontece com você, mas tem notícias que você trava. Sim, tem notícia que a gente não consegue nem Você fala, não, ler. não tá acontecendo isso daí deve ser uma parte do meu cérebro que ela tá querendo, sabe, assim, guarda todas as bizarrices, assim, e de vez em quando ela solta. Porque, gente, Aí eu fui ler essa notícia, porque eu pensei assim, ué, ele não tá cumprindo pena ainda, como que ele pode querer se candidatar? Mas a intenção dele é para depois de 30, que aí vai terminar os 22 anos da sentença claro, dele. ele tá inteligente, que ele tá ainda. É uma Já estratégia que ele começou tá. agora, você viu? Exatamente. É banalizar, por exemplo, vai colocar uma Graciane Barbosa, a comedora de ovos, que diz que ela come ovo, não sei quantos ovos por dia, aí, 30 ovos, sei lá quantos ovos. Nossa, imagina uma mulher dessa no gabinete, se ela não tá bem do intestino. Ai, Deus me livre, eu que não trabalho. Além disso, ela tem um glúteo bem grande, né, meu? Eu, de jeito nenhum. Gente, o que que essa mulher vai fazer? De novo, eu falo, eu não estou depreciando o trabalho dela em si. Fitness, vende roupa, não é isso. Eu estou falando que, para a política, ela não soube responder quais eram por exemplo, ela não soube responder o que, que ela gostava do partido, o que são os valores dela que são parecidos com o partido. Será que ela sabe? Ela sabe como é que funciona um partido?
Mas, Os né, ideais do partido, eu queria que ela citasse quais são os ideais do partido. eu acho que todo mundo tem o que merece, né? Eu acho que todo brasileiro devia fazer um exercício, assim, analisar, principalmente esses famosos, essas pessoas famosas, assim, por exemplo, Tami Miranda, que é a filha da Gretchen, que tá, não sei se é o segundo ou se é o terceiro mandato, Romário, Tiririca, todas essas pessoas famosas de televisão, analisar como é que está sendo o mandato dessas pessoas. É isso que o Brasil quer? Além disso, vamos falar de outras pessoas que são profissionais na política, Fabi. Então, vamos ver qual é a próxima. A nossa queridíssima Érica Hilton deve Ah, assumir a presidência da Comissão da Mulher na a Câmara. Barbie do Sem Terra. A deputada transexual Érica Hilton, do pessoal de São Paulo, deverá ser a próxima presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. A indignação do nome da parlamentar ocorreu em acordo com outros partidos, mas ainda precisa passar por votação. A Érica Hilton será a primeira mulher trans a ocupar a presidência da Comissão da História do Parlamento. A deputada afirma que quer usar a escolha para ampliar o debate sobre políticas de gênero e incluir o tema do transfeminicídio na agenda do colegiado. Meu amor, se tu tá entrando na comissão da mulher, então vamos tratar de feminicídio? Será que não é mais interessante? Se tu quer tratar de transfeminicídio, tu entra na comissão dos trans, que poderia abrir na Câmara. Você não acha, Fabi? Que Então, deveria ter um. Tem a comissão da mulher, deveria ter a comissão dos trans também, para não tá tendo esses embates esse de embate. gênero. Eu acho que, na verdade, a intenção deles é ter esses embates mesmo, porque ela quer crescer nisso. A Erika Hilton, ela tem muito bem planejada essa estratégia dela, porque até agora tá dando certo, né? Se não existir esses conflitos, porque na verdade são eles que colocam essas barreiras, são eles que colocam essas para poder conflitar. A Erika, gente, eu tenho uma opinião que eu acompanho o trabalho da Erika Hilton desde São Paulo. Ela sempre teve essa postura, então a gente sabe que ela gosta de causar. Eu brinco que ela é a rainha das lace, né? Porque ela tem o cabelo bem curtinho, né? Ela usa lace, a rainha das umas laces maravilhosas, diga-se de passagem. Mas assim, ela, cara, eu acho tão. E ela é uma mulher inteligente, tá? A Erika Hilton é uma mulher inteligente, é uma mulher que tem uma cultura, só que ela usa tudo isso daí para parte do terrível, de exploratória, ela explora a própria transexualidade dela, Uhum. para poder. A própria origem dela, né? Então, ela Origem precisa. étnica. Você percebe, assim, por exemplo, assim, que ela precisa de embates assim para poder subir, para poder ter raiva, para poder subir. Que nem, por exemplo, vamos supor, ela quer esses embates assim, entendeu? Por exemplo, a pauta dela, a maioria das é tudo isso daí, entendeu? Como você falou, se ela tá nessa, por que que ela não fala dos feminicídios, Transfeminicídios. transfeminicídios? Eu acho que ela deveria estar lutando para criar uma comissão dos trans na Exatamente, Câmara. porque para você ter espaço, No ela não quer momento que ela espaço. quer se incluir na comissão da mulher, ela está excluindo as mulheres, porque, por Deus, eu não sou representada por essa mulher em Eu também absoluto. não. Não, Erika Hilton não. É uma ofensa para mim. Ela, na verdade, eu lembro muito bem uma vez que eu estava na Câmara, lá em São Paulo. E aí estava tendo um protesto, o pessoal do MBL estava lá contra e tal. Eu não me lembro, tinha um sindicato, eu não lembro o que que era, na verdade. Pedro estava lá. Ela sempre foi muito agressiva, ela sempre foi essa postura dela. Ela falou assim: a gente não pode ter nada contra eles, é lógico, a gente não tem, mas eles têm muito preconceito com as pessoas, por exemplo, com classes sociais mais altas, eles têm preconceito. Eles têm preconceito com tudo. Eu lembro que ela apontou para todos que estavam lá do MBL e disse assim: vocês criados a Danoninho e tal, e não sei o quê. Eles impõem um preconceito deles, só que eles não querem, em contrapartida, resistência com eles. Então, a Erika Hilton em si, isso é uma opinião minha, ela é muito preconceituosa. Uhum. Só que ela, tipo assim, ela é preconceituosa quanto à classe abastarda, só que ela é classe abastarda. E é impressionante como ela quer se transformar naquilo que ela quer destruir. Exatamente, né? Então, é o famoso espelho.
Sabe aquele famoso assim, por exemplo, assim, se eu não consigo ser o que aquela pessoa é, eu vou destruir aquela pessoa. É isso. Ai, isso tudo é muito triste, sabe? A É gente tem muito que triste estar. porque ela tem, querendo ou não, Denise, ela tem ganhado muito espaço. É que eu falei pra você, a Erika Hilton, ela não é uma pessoa rasa. Que eu digo rasa assim, quando ela pega as pautas, ela se aprofunda nas pautas, ela tem um discurso. O discurso dela é um discurso muito bom. Duvido alguém aqui que nunca tenha visto a Erika Hilton debater. E é muito triste que a gente esteja abordando esse tipo de assunto e que Érica esteja pautando em cima disso quando tem notícias. André, por favor, coloca o do lixo, das famílias pegando comida no lixo. Na Enquanto verdade, a gente tem. acha que é uma perda de tempo, né? Pois é, não tem nada mais importante para a gente discutir como essa notícia, por exemplo, que saiu no Diário do Nordeste, o flagrante que fizeram, né? E fizeram essa reportagem. Famílias coletam comida em lixo descartado por supermercados em Fortaleza. Nossa, gente, é muito triste. A gente estava conversando até antes de começar o, o nosso programa. Isso não é a primeira vez que acontece, isso é recorrente, é frequente aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Essas famílias, elas mexem no lixo, né? Elas começam a recolher, a procurar comida no lixo. Existe uma ação que os açougues, todas as partes que descartam, que é osso, tem fila para poder pegar osso. E aí eu falo para vocês, não era o governo que a picanha ia ficar muito mais acessível? A picanha ficou, para quem? Para Exatamente. quem que ficou acessível essa Tá todo picanha? mundo chupando osso, gente. É filas e filas. E o que mais impressiona, sabe o que que é? É que assim, por exemplo, se você for lá para você conversar, para você explicar para o povo, ou explicar para as pessoas de lá, eles vão achar ruim, porque eles acham que aquela pessoa que tá dando osso para você, ela tá fazendo um bem enorme. Uhum. Um bem enorme. Gente, vocês elegeram uma pessoa que falou que ia dar picanha, que a picanha está muito mais acessível. Olha o que vocês estão vendo agora. É uma miséria muito grande, gente. Vocês estão fazendo fila para chupar osso. E esse mesmo governo não tinha dito que o Brasil tinha saído do mapa da fome? Então, eu não consigo entender. Ele vive se gabando, né? Com essa afirmação. Eu não consigo acreditar nesses dados, porque por onde você olha, você vê miséria. E agora que tem o Vale Gás, né? A propaganda do governo na internet sobre o Vale Gás diz que o Vale Gás é para acabar com a fome de vez. Ué, mas já não tinha acabado? Então, Essa fome não acaba então, nunca? para você ver que eles entram em contradição toda hora, né? Eu fico Eles pensando assim, não adaptam a adianta ter gás também se não tiver narrativa. comida. Eles adaptam a narrativa ao que convém. Agora, tem. Nossa, na internet tá cheio de propaganda do governo. É ano eleitoral, né? É. Falando que agora o imposto de renda vai ser. Até quem ganha 5 mil não vai precisar fazer. Mas é esse mesmo governo que, quando entrou no início do mandato, em 22, colocou o imposto de renda para quem recebia até 5 Então, mil. para você ver a jogada deles, Eles né? colocam, aí em ano eleitoral eles Eles tiram. tiram. Eles querem ter, na verdade, a impressão que dá é que eles querem ter. é, Eles fazem essas manobras para falar assim: olha, eles retiraram aquilo que eles sempre exploraram e juntaram uma boa grana com aquilo, aí eles mesmos retiram, mas é que nem você falou, numa manobra eleitoreira. Sim, e aí ficam tentando implementar na população que já é polarizada um discurso do rico contra pobre, porque sempre tem que ser alguém contra alguém, né? Sim, não, É então é isso Lula que eu contra falo. Bolsonaro, é Nordeste contra Sul, é Sim, rico contra pobre. eles adoram esses conflitos. É que eu falei pra você, o negócio da Érica, a Érica, ela quer o conflito. Ela mesmo sendo, é muito medíocre, assim, sabe? É muita hipocrisia, o suco da hipocrisia. É assim, ela quer dizer, por exemplo, assim, que não tem casa, que o pobre não tem casa. Ela tem a casa dela. Ela tem 2 ou 3 maquiadores, que é pago por nós, né? Os cabeleireiros, com aquelas laces maravilhosas que ela coloca. Ela anda com bolsa de mais de 30, 40 mil. Bolsas, não é a bolsa, bolsas. Pulseiras, Pulseira. pulseiras.
De 8, Exatamente. 10 mil reais. Ela fez procedimentos estéticos no rosto com o nosso dinheiro. Um foi uma rinoplastia que ela fez pra mexer naquele nariz dela lá, que eu acho que ela quer que fique igual o Michael Jackson. Sei lá o que que ela quer. Mas, assim, é isso, eu tô dizendo pra você. Aí, sabe, eles querem alimentar o conflito. É como você disse daquela pauta anterior, assim, por que que ela não faz um comitê das pessoas trans? Ninguém tá entrando em demérito ou em preconceito, não. Não é pra dar espaço? Porra, então dá espaço pra É que o objetivo dela, eu vou deixar bem claro, o objetivo dela não é lutar pelos trans. O objetivo dela é atacar as mulheres. sim. Esse que é o E aí contexto. aí ela alimenta aquela divisão. E que nessa briga, só a única pessoa que cresce é quem? Érica Hilton. Érica Hilton. Não é os trans que ela tá defendendo. Não é. Não são os trans. Qual que é a próxima pauta, Dê? Eu quero ler. Eu quero ler esse corpo da matéria do. Do Bolsonaro? Não, das Das pessoas. famílias, Isso. tá. Porque tem outras coisas aqui que eu acho que dá pra gente abordar. Presta atenção, Fabi. Ah, A fome retrocedeu. O Brasil saiu do vergonhoso mapa das nações onde falta comida suficiente para grande parte da população. Apesar disso, o problema grita como uma doença silenciosa. Em um bairro nobre de Fortaleza, por exemplo, famílias são flagradas diariamente coletando alimentos do lixo descartado por supermercados. Todos os dias, no horário do almoço, o caminhão da coleta estaciona e parte do conteúdo dos tambores de transportes dos transportados do estabelecimento ao veículo é interceptada por homens e mulheres em busca de frutas, legumes, cereais e até restos de carne que possam aproveitar. meu Deus. As cenas nas quais aparecem até crianças de colo foram registradas em vídeo pelo Diário do Nordeste. A reportagem esteve no local e constatou a situação. Todo dia eles trazem a gente para a gente pega para comer. Vem pão, verdura, às vezes arroz. Ando aqui faz tempo, narra Maria. 51 anos, enquanto divide com um homem em situação de rua as carcaças e peles de frango, ignorando as incontáveis moscas que orbitam o conteúdo. Naquele dia, ela levaria para casa, além da ossada, um saco com dezenas de pães carioquinhas, tão grande que dividiria com os vizinhos. Segundo a dona de casa, já são mais de 20 anos percorrendo mercantis em busca de sobras para completar a feira. Esse alimento aqui me ajuda e muito. É muito importante. Eu recebo Bolsa Família, mas vai todo para o aluguel, explica a mulher, que afirma não conseguir mais emprego desde que iniciou o tratamento de câncer de Nossa colo de Senhora. útero. Antes, ela trabalhava como auxiliar de cozinha, ofício que ensinou a aproveitar o máximo dos alimentos. Essas carnezinhas eu boto no feijão, levo para minha mãe também. E a gente também bota para o cachorro. Não vou mentir, vivo disso aqui. Não tenho vergonha de dizer não. Criei meus 5 filhos sozinha, aproveitando essas comidas, sentencia. Maria diz que é assim como ela, diversas pessoas da comunidade onde mora, perto dos supermercados, utilizam os alimentos reaproveitados, ainda que sob o pretexto de gerência do estabelecimento. Ela sempre diz que, se estiver podre, a gente não pega, para não ficar doente. Mas nunca ficamos, garante a mulher. Segundo ela, a comunidade conta com uma das cozinhas solidárias do programa Ceará Sem Fome, do Pronto. governo do estado, mas tem fila grande e ela prefere deixar a vaga para quem precisa mais. Gente, é muito triste isso. Olha, o que eu tenho assim para falar para ti é que dá muita raiva, dá muito ódio ver que esse governo, e não só esse, o queridíssimo Bolsonaro, também usou desse recurso para comprar votos. O Bolsonaro criou o Auxílio Brasil. No último ano, ele sabia que ele ia perder aquela eleição. Não vem com essa de urna, não sei o quê. Ele sabia que ele ia perder. Sim, gente. Quando entrou no ano eleitoral, ele lançou o Auxílio Brasil para pessoas que nem precisavam. Gente que nem precisava começou a receber do Eu acho que nada. foi uma última cartada dele, Foi a né? última cartada. Foi.
Aí vem o Lula e começa a comprar as pessoas com esse Bolsa Família, porque mudou o nome como se fosse mudar alguma coisa, né? A questão é que o Bolsa Família, da forma como ele se encontra hoje, não dá. É pura, única e exclusivamente para compra de voto, principalmente Sim. nas regiões do Nordeste. Eu, particularmente, opinião minha, eu não sou contra o Bolsa Família, mas ele precisa ser redirecionado. Não, ele precisa ser reformulado total. 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 Pessoas como essa senhora precisam ter um olhar individualizado do governo e não apenas receber todo mês uma pequena parcela Que você vê, vai tudo para aluguel. para compra de voto. Então, Vai tudo para o aluguel. A moradia é outra questão que é um problema. Exatamente, então, mas isso que é difícil, assim, por exemplo, assim, eu não sei no caso dela, mas se você perguntar se tá bom, ela vai dizer que tá tudo bem. Que E tá vai tudo bem. agradecer o governo. Gente, é isso. Eu acho que as pessoas, infelizmente, Denise, elas estão perdendo, assim, a dignidade. E tá tudo bem para elas. Tá tudo bem para elas. Por exemplo, assim, não é nem para você viver só com o básico, porque você dá para você viver só com o básico, mas aí tá vivendo muito abaixo do básico. Não é simplesmente só você pegar os restos, os que sobram, e muitas coisas esses descartáveis, eles não estão próprios para uso. A gente sabe disso. Eu não sei até como é que são as leis sanitárias a fundo, assim, porque, por exemplo, carnes, quando você descarta carnes, você até tem que jogar água sanitária em cima das carnes para elas não serem aproveitadas. Porque às vezes eles estão descartando aquelas carnes ou qualquer outro alimento, alguma coisa assim, porque ou passou da validade, ou teve alguma coisa, alguma contaminação assim, Sim. né? Então isso deixa de ser só uma questão da fome, mas é uma questão de saúde pública. Uhum. Que aí você vai estar. Aquela pessoa deve ter baixo nutrientes, né? Porque ela não. A nutrição dela é baixa. E ainda mais pegando uma doença, a imunidade dela vai estar baixa. Então, assim, eu divido a mesma opinião que você sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família, eu não sou contra o Bolsa Família. Não sou. Bolsa Família começou até com a nossa primeira-dama Ruth, ex-primeira-dama Ruth Cardoso. Uhum. Começou com ela. As pessoas acham que o Bolsa Família é um plano do Lula. Não é. Tem que deixar bem claro, vamos falar. Quem começou com isso foi a dona Ruth Cardoso, né? Que a gente tem poucas não, mínimas primeiras damas que fizeram alguma coisa. A Ruth Cardoso até que fez algumas coisas. E o deles foi o Bolsa Família. Não sei se chamava Bolsa Família, acho que tinha outro nome. Se eu não me engano, era Fome Zero, não Era era? outro Uma nome. coisa assim. E aí, só que esse benefício é um benefício que hoje em dia ele está completamente diferente do que era para ele ser. É que nem eu falei, que eu compartilho contigo. Não sou contra, mas não é desse jeito. O país está quebrando por conta disso. Você vê, hoje em dia, quem é aposentado é sortudo. Uhum. Não está conseguindo aposentar mais as pessoas. O país está quebrado. E eu acho que tem que ter várias regras, reformular o Bolsa Família e não desse jeito. Como você disse, pontuou muito bem, começou também essa degringolar desde a época do Bolsonaro, que foi a última cartada que ele fez, descaracterizou muito e agora não é nada daquilo, da origem do benefício. Não tem nada a ver. Não, e eu vou até confessar aqui. Quando, naquele último ano, eu comecei a receber Bolsa Família do nada. Do nada. Gente, eu não precisava de Bolsa Família. O que aconteceu é que passou um censo, eu morava no Paraná ainda, passou um censo do governo do estado lá, e eu falei que eu morava sozinha com o meu filho, mas o meu marido estava morando em Cabo Verde na época, por conta do trabalho, né? E na frente da minha casa, eu morava numa casa própria, num prédiozinho, tal, lá no apartamento, mas na frente da minha casa era calçamento, não era asfalto. Pronto. Comecei a receber o Bolsa Família. Olha aí. Não tem Ó, pré-requisito. eles lançaram, assim, não fui só eu, muita gente começou a receber o Bolsa Família do nada. Foi uma última cartada do Bolsonaro. E assim, eu fui no CRAS para devolver, falar que eu não precisava do auxílio, não tinha como devolver. Então, para você ver como o negócio é mal feito. Mal feito que eu digo assim, mal feito do que é realmente a origem do benefício. Agora, pro político, isso daí é uma puta de uma manobra. Hoje em dia, quando você se fala de Bolsa Família, a maioria da população
que recebe Bolsa Família, ela acha que isso daí é do Lula, que tá certo, que tá certo. A gente vê diversos vídeos aí falando isso daí. Não só isso daí, os outros benefícios também, que nem falam, não, a gente vai fazer filho porque o Lula cuida. A gente tem vários vídeos falando assim, não, vou fazer, quem cuida é o Lula, é o pai Lula, é o pai Lula. Gente, pelo amor de Deus. Quando eu vejo um vídeo desse, eu te juro, eu nem consigo me alimentar, nem consigo fazer a refeição, sabe, direito, porque é de dar nojo, é de ser intragável. Sim, e aí é que tá a minha crítica, Fabi. Existe um orçamento para o Bolsa Família e eles dividem esse orçamento para muitas pessoas. Quanto mais pessoas receber pouco, mais votos se tem, Sim, certo? sim. A questão é que esse orçamento ele deveria ser direcionado para quem realmente precisa. Sim, tinha que enxugar. Claro, isso não ia render tantos votos, mas ia atuar num ponto específico da população, como é o caso dessa senhora que procura comida no lixo. Por isso que eu digo que ela deveria ter um olhar individualizado do governo. Sim. Mas não, ela está incluída dentro de um pacote que serve para angariar votos para o governo do PT. Sim, para eles, Essa que é a na questão. verdade, esse pessoal está sendo pago, né? Está sendo pago, estão fazendo a campanha e estão sendo pagos para isso. Estão comprando os votos dele. Isso daí é muito triste. É difícil, assim, a gente bate de frente, vai ser difícil, mas eu acredito ainda que com a conscientização das pessoas, e a gente só vai mudar isso elegendo parlamentares comprometidos. Sim, é por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui, né, Fabi? A gente começa como um trabalho de formiguinha, mas alguém tem que falar. Se nós não estamos aqui falando e tentando mostrar para as pessoas como que as coisas realmente acontecem, outras pessoas vão fazer do outro lado. É do outro lado e já tá meio. Mas assim, fácil não é, né, Denise? A gente sabe que não é fácil, a gente recebe um monte de crítica. Vai falar, não, tá falando isso porque tem dinheiro para comer, tem dinheiro para passear, tem dinheiro. Crítica a gente vai receber. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que vai ser resolvido rapidamente, mas precisa ser falada a verdade. Vamos para a Exatamente. próxima? E quando a gente fala que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, Farinha do mesmo saco. e aí os bolsonaristas falam, quer defender o Bolsonaro, né? Tá aqui, ó. Bolsonaro coloca Flávio como advogado e repete a estratégia de Lula e Haddad. Meu Deus. Toda vez que Não eu é vejo a a foto. mesmíssima coisa, meu Gente, Deus! não, mas quando eu vejo essa foto, eu falo assim, ó. Tudo que o Lula queria era esse cenário. Por isso que o Lula tá Que quietinho. o Lula, Ó, na verdade, ó. nem campanha estão fazendo. Não precisa. Não precisa. O próprio Bolsonaro tá fazendo campanha contra ele. Cara, mas assim, eu não consigo entender. É que assim, a vontade pelo poder e o desejo pelo poder é tão grande, que cega eles. Gente, é o melhor cenário para a esquerda. É o melhor cenário de todas as hipóteses, seria para a esquerda. Se fosse outro, eu vou, na minha opinião, se fosse outro, qualquer outro candidato, pelo PL mesmo, pelo lado do Bolsonaro, seria melhor do que o Flávio. Só que eles não conseguem, isso daí é uma questão pessoal mesmo. Eles não conseguem enxergar outras pessoas que não seja a própria família. Sabe aquela família parece aquelas famílias de mafiosos italianos, sabe? Dos poderosos chefões. É a mesma coisa. Não, Que eles tinham mania de falar sangue, é meu sangue. Os poderosos chefões, eles tinham essas manias, né? Os cartéis, tal, né? Quando ia passar o poder. Eles não conseguem passar e eles não conseguem entender, ou conseguem, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas perturbadas, assim, que é o melhor cenário pro Lula, gente. Pra esquerda. aí vem os bolsonaristas e falam assim: não, mas o Bolsonaro tá preso por uma perseguição do Moraes, que o Moraes fez isso pensando no Lula. É claro que tá confortável pro Lula, porque isso foi uma jogada do Moraes com o Lula, não sei, aquela coisa. Aí eu te digo, tá bom, vamos supor que foi isso que aconteceu, o que não foi. Não foi isso que aconteceu. Vamos supor que seja. Por que então o bolsonarismo não lançou o Tarcísio, por exemplo? Exatamente. Se lançasse o Tarcísio... Se estivesse preocupado com uma proposta de Brasil e não uma proposta de poder. De poder familiar. Se ele tivesse lançado o Tarcísio, eu acho que seria uma estratégia muito mais relevante e muito mais inteligente. Para a própria esquerda, seria bem mais complicado. Seria mais difícil. A esquerda estaria arrancando os cabelos. Exatamente.
Agora, para a esquerda no cenário de agora, é o que você falou, eles são quietinhos. Parece estar ótimo. Porque sabe, porque assim, primeiro, eles sabem. Primeiro, é uma estratégia muito burra, vai se repetir, tá confortável para eles. E eles só ficam esperando eles mesmos corda para poder se enforcar. Porque a gente sabe o nível intelectual dos bolsonaristas, né, gente? Isso aí é notável. Não, vide o que está acontecendo. Não, é Eles não têm notável. capacidade de perceber que eles estão repetindo, que estão sendo igual o Lula, pelo amor Não. de Deus. E que eles vão perder, Gente, senhor. é uma coisa atrás da outra. É o Todes lá, o Todes do Flávio. Depois é essa daí. Então não dá assim. Eu acho assim. Às vezes, assim, eu olho e para mim é uma comédia. Não, é o circo dos Porque eu já horrores. falei que a família do Bolsonaro parece um cabaré, né? É madrasta que briga com o filho, é irmão que briga com não sei o quê, é o outro lá que tá lá passando. Esses dias eu vi uma reportagem do Eduardo Bolsonaro que a mulher falou que ele não tá bem. Agora que ela foi ver que ele não tá bem, ele fazia vídeos parecendo um cracudo. Ele Querida, ficava tu tá atrasada. rosnando, ameaçando PF, ameaçando todo mundo, ameaçando todo mundo. Agora que ela foi ver, quando ele tá prestes a ser um usuário do CAPS, ela fala que ele não tá bem. E, gente, pelo amor de Deus, pra você ver que eles não são. Eles são dotados assim de um. Eles vivem em outro mundo. Não, isso que ela é psicóloga, não é? Pois é, ela falou assim: não, olha, Eduardo não tá bem. Meu amor, o mundo inteiro viu. Ele tinha alucinações auditivas e visuais com o Trump, que o Trump tava dando bola pra ele, que o Trump não sei o que aqui ia jogar os mísseis estavam vindo pra cá. Meu Deus do Com o céu. carro perseguindo, É, disse que tinha um carro perseguindo. Quando foram ver, era um coitado que não tinha nada a ver. Não tava perseguindo ninguém. Ninguém. Eu não sei. Eu não sei se ele tava assistindo um filme. Executório, eu não sei se ele tinha usado uma bala, eu sei lá o que que é, e ele achou que tava perseguindo minha Você viu mulher. que ele foi obrigado a entregar a arma dele e a. Não sei, acho que ele foi. Acho que ele foi destituído do cargo dele, Eu da tô Polícia chamando de Federal. É muita loucura. Gente, é muita loucura. Você tá no país, ele disse que foram lá para os Estados Unidos para perseguir ele. E o pior é que a perseguição era de uma maneira bem burra, né? Porque tinha a placa. Olha aqui, eu tô escorrendo meu. Eu tô chorando. Tinha a pessoa que estava perseguindo ele não pensou. Assim, por exemplo, tinha a placa, ficou olha, parado em frente à casa. Gente, gente, eu não. Que bandido burro é esse? Ele exagera. Ó, a última pessoa que eu vi que exagerou tanto desse jeito, sabe quem foi? Foi o Garotinho. Sabe o Garotinho, ex-prefeito do Rio? Prefeito ou Aham. governador? Governador? Governador do Rio. Teve uma época que tava o palácio do governo do Rio todinho na cadeia. Vocês se lembram disso? Era Garotinho, era o Cabral, era o Pezão, era o secretário. Aham. Tá todo mundo na cadeia. Tinha que transferir assim, tinha que, para não superlotar o presídio lá, eles tinham que fazer o seguinte, tinha que pôr cela em tudinho lá o palácio do governo. Pronto, porque tava todo mundo preso, porque todo mundo pilantra. O Garotinho inventou, gente, te juro. Olha onde esses políticos chegam. O Garotinho, vou falar, que inventou que à noite, na madrugada, diz que entrou um cara alto, com cabelo grisalho, com taco de beisebol, e falou que ia matar ele. Aí o pessoal falou, gente, foram olhar nas câmeras. Diz que não tinha ninguém. Taco de beisebol, Taco meu de Deus, beisebol. isso é uma Que coisa ele tão pegou taco de americana. beisebol. Vocês podem ver isso. Andrei, dá uma puxada nisso daí. Quando o Garotinho falou quando ele estava preso, ele foi ameaçado. Aí foram ver isso daí. Ele falou, não, ele falou, vieram, entrou aqui, entrou com taco de beisebol, falou que ia me matar. Aí foram puxar as câmeras, ficou super feio pro Garotinho. O Garotinho sempre aprontava isso. Depois que o apelido dele é Garotinho, é moleque. Outra vez ele tinha tido um infarto. Aí tiraram ele lá da cela dele, colocou assim no carro do SAMU. Uma pessoa que tem infarto, Denise, ela não fica enfraquecida, fica, né? Aham. Do nada, quando colocaram ele assim porque foi a autoridade policial também dentro da ambulância, né? Porque ele é um preso. Ele deu um pulo lá dentro. Uma pessoa que acabou de se. Gritou assim, né? Que tava sendo gritou, né? Uma pessoa que teve infarto, ela tem capacidades físicas de dar um grito. Começou a discutir. Ele não tinha tido infarto. A família Bolsonaro é do mesmo nível.
É o circo dos horrores, como eu falei. Não, é. Não, ele tá procurando, né? Eu tô dizendo pra você. Por isso que eu falo, às vezes eu vejo assim, as pessoas gostam muito de reality, né? Que se diverte com de reality. A minha diversão, isso daí foi o quê? É um retrato. É o retrato falado da pessoa que diz que entrou na cela dele. Ah, teve até retrato falado. Teve. Diz que diz que ele era, se eu não me engano, diz que ele era claro dos olhos. Ele viu, eu não sei se ele viu quer ver, ó? O ex-governador, ó, compareceu na secretaria da polícia, do Rio para o retrato falado, segundo ele, agrediu com o taco de beisebol, agrediu, isso que agrediu, com o taco de beisebol dentro da cadeia pública José Federico Marques, em Benfica, na Zona Norte. A agressão, de acordo com a versão do ex-governador, teria ocorrido na madrugada, não existiu. Tinha as câmeras, não existiu. É assim, a gente vive numa política de moleques, meninos. A família do Bolsonaro é igualzinha. Eles têm alucinação assim que não engora tintinha. Que aparecia, que não sei o quê, que papapá. É isso. Mas assim, gente, a gente dá risada, mas é triste, É né? triste. Olha nas mãos de quem que a gente tá, né? Agora, Não, para assim, completar, vamos, ó, fala que essa última. a Alessia aprovou a PEC que permitiu o governo assinar novo contrato com custo mensal de 2,6 milhões com as câmeras que confundem pessoas com sacos de lixo. O modelo fornecido pela empresa IPQ foi autorizado pela Alessi, que aprovou uma PEC no fim de 2025. A PEC autoriza o governo estadual a superar os gastos do teto com segurança pública. Diante dessa aprovação, os deputados estaduais permitiram que o governo cearense contratasse 513 pontos de vídeo monitoramento ao custo mensal estimado de 2,6 milhões mensal, tá? Para piorar o cenário, a mesma proposta coloca em risco o orçamento público do Estado. Isso porque nos últimos 4 anos o setor já consumiu cerca de 1,5 bilhões. Essas câmeras que confundem pessoas com sacos de lixos demonstram ineficiência operacional, colocando em risco os agentes de segurança pública que deslocam as equipes e organizam operações demandadas por um sistema falho. Imagina você organizar uma operação para pegar um saco de lixo. Embora o Uma percentual de confiabilidade do reconhecimento seja superior a 86%, o risco maior é para os cidadãos que podem ser confundidos sem garantias de segurança, né? Esse que é o pior, né? Você tá confundindo com uma pessoa que não tem Que não crime tem nada a nenhum, ver. né? Em 2023, o deputado estadual Sargento Reginauro defendeu o sistema de reconhecimento facial, desde que era vereador em Fortaleza. Mas, sem força política para fazer a proposta avançar, o projeto morreu na casca. O modelo. Ai, quando vai isso aqui? Acho que tá bom essa, né? Eu acho o seguinte, assim. Isso daí, o que acontece em São Paulo com a Smart Sampa é maravilhoso. Funciona. Começaram a colocar nos estádios, depois começaram a estender, e é maravilhoso. Só que tem que ser, gente, de uma maneira séria. Entendeu? Empresa séria, empresa verificada, analisada, investigada, tudo. Tudo, tudo, tudo. Não é, como falou no começo, não é só de gênero que eles confundem, porque se fosse até gênero, até vai lá, você tá entendendo? Até podia, sabe, depois analisar melhor, ver a situação. Agora você confundida com saco de lixo, calçada, pessoa de costas, o equipamento não funciona. E mostra a ineficiência do sistema, né, que contratado pela Alessi, e eu vi em algum lugar que esse sistema implementado no Ceará, ele custa 2 ou 3 vezes mais do que o sistema do Smart Sampa, lá em São Paulo. Não, gente, para você ver, é 2, 3 vezes mais do que do Smart Sampa, e as pessoas precisam analisar que não deveria ser mais, ó, São Paulo e o Ceará. E outra coisa, isso tem cheiro, focinho, orelha de porco, né? Mas estão falando que é rato, né? Tem coisa aí, super faturado, um negócio ineficiente, assim, até quando? A ideia é uma ideia legal, que, aliás, já devia ter sido feito isso bem antes. Bem antes. Bem antes. Olha, eu não sei, não duvido nada que essas empresas ainda seja de algum laranja da facção, tirando o sarro da cara da gente. Eu não duvido que Não, do seja. jeito que é as coisas. Eu não duvido que seja, aí vai confundir com tudo mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Justamente para não pegar os... A porcentagem que eles deram foi acima de 90%, 180%.
89. 90 praticamente. Gente, é muito alta. É muito alta. E isso vai ficar arrastando, todo mundo vendo isso arrastando, eu não sei até que ponto. Por isso que eu tô dizendo, as pessoas, elas estão acostumadas com coisa errada. Já perdeu a normalidade, assim, do que é o certo e o que é o errado. As pessoas não conseguem discernir, ou às vezes elas têm essa capacidade de distinguir o que é errado ou não, só que elas não fazem nada, ficam na inanição. Ou estamos anestesiados, ou perdemos a capacidade de nos indignar, ou as pessoas não se importam mesmo. Eu acho que é tudo isso. Tudo isso. Não, então, é uma tragédia, como diz o nosso amigo Janja, é a receita para tragédia. É o navio indo direto para iceberg. Nesse caso, a gente já bateu no iceberg, só tá esperando afundar total, porque metade a gente já afundou, né? É, É isso. isso. Tem mais Deus do alguma? Tem outra céu, pauta? Não. não, acho que é isso Tá bom. mesmo. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Pata da Onça. Até a semana que vem. Até, pessoal, obrigado pela companhia, curte, compartilha, beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.